Mercedes-Benz C200 2.0 Turbo. E aí, você compraria? E se você gosta desse estilo de carro e também gosta desse estilo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e também comente o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria. E só um detalhe, tá? Às vezes na câmera não parece muito, mas esse carro, ele saiu direto do elevador ali, ó, e veio direto para cá. Por isso que ele está um pouco sujo. O carro ainda está em diagnóstico, mas fica no vídeo que eu vou contar tudo para vocês o que está acontecendo com essa C200. Mas antes, né, vamos começar aqui numa das partes, né, que mais chama a atenção nesse belíssimo carro. Vocês devem estar pensando que eu vou falar do motor, mas não, é toda essa parte frontal aqui, né? Muito bonito. Vocês gostam desse estilo de farol aqui, pessoal? Farol em LED, high performance, tá? Então, tanto, né, na C180 quanto na C200, quanto na C250, já vem com esse belíssimo farol em LED, tá? E esse carro, um dos pontos mais interessantes também é que ele já é um pouco mais clássico, né, pessoal? Então, a C180 acaba sendo um pouco mais de entrada e a C200 literalmente a versão intermediária. E uma das principais diferenças que vocês vão reparar, né, para você que está pensando em comprar uma C180 ou uma C200, né, dessa geração, esse carro aqui é ano, só explicar, tá? É ano 2015, mas na verdade ele é 2014, mas vamos tratar como ano 2015, porque se você for procurar um carro desse anunciado, uma C200 2015, você vai achar aí a partir de 110, né, a partir de 100 mil, 110, dependendo da quilometragem, vamos colocar de 110 até uns 130 mil reais, tá? Esse carro, né, ele tem algumas diferenças em relação a C180, parece que não, mas sim tem. Uma das principais é a motorização, tá? Então esse é um 2.0 turbo com 184 cavalos e 30 kgfm de torque, ok? Um carro bem bacana. Ela já tem também as rodas exclusivas da versão, tá? Então essas rodas aqui são exclusivas da C200, não tem C180 com essa roda, ok? Então é bem segmentado, né? São alguns itens. Aqui os apliques do para-choque também a gente já consegue detectar algumas coisas bem bacanas, né? Esses carros têm já o para-choque, né? Ele já tem um design esportivo, porque nas versões mais acima que vocês vão ver alguns radiadores, né, para refrigeração de arrefecimento, né, ou de líquido de transmissão, né, ou às vezes líquido de arrefecimento. Então tem alguns fluidos que precisam dessa refrigeração e muitas vezes os radiadores estão alocados aqui. Mas como esses não são, né, não é, na verdade, como essa não é a versão mais esportiva, ainda conta aqui com esse aplique de plástico e esse desenho muito bacana, tá? Então, né, falamos das rodas, aqui é aro 17, né? Então é um carro que tem um conforto excepcional ao você andar com o carro, ok? Além disso, os frisos aqui, uma lembrança, este é um veículo blindado, tá? Porém conta também com o teto solar, os frisos cromados aqui, um aço escovado, muito bonito. Aqui é o farol da BMW, tá, pessoal? Essa iluminação. Bom, continuando, vim aqui na parte, né? Uma das partes mais importantes quando você for comprar, né, essa Mercedes. Estamos falando aí, já falamos um preço base, né? A média de preço desse carro, que é de 110 a 130, a 140 mil reais. Mas esse carro aqui é 100% gasolina, né? Então sempre que você for comprar um carro, dê uma olhada nessas especificações aqui para você não ter mais surpresas no futuro. Mas quando a gente for falar de motor, a gente já vai falar disso, tá? E agora na traseira da belíssima C200. E olha como é engraçado, né? Parece, mas é verdade. A parte traseira do carro tá bem mais suja, mas só aqui, ó. Aqui como bate bastante vento, ó, vocês podem ver que o carro não fica sujo, né? Então aqui por conta da aerodinâmica, né, ele acaba ficando mais sujo. Só um ponto da física para vocês. Mas C200, né, belíssimas lanternas aqui, muito parecidas com a da própria C180, tá?
C200, saída de escape. Nesse carro também não temos, tá? Então é o final da parte do para-choque. Aqui na parte plástica temos os sensores, ok? Então sensores de estacionamento e o acabamento cromado aqui. Porém o escapamento ele está aqui embaixo, tá? Ele não tem as saídas. Isso só vai ter ou na C250 ou na própria C300, ok? A variação delas varia pelo ano, se é pré-facelift ou pós-facelift, tá? Então, parte aqui do porta-malas, existe o acionamento pela chave, ou você pode clicar aqui também e ele já abre. Aqui, né, como eu disse para vocês, o carro está em serviço conosco, mas já fez a revisão e nós sempre deixamos dentro de um saco plástico com o intuito de não sujar aqui seu porta-malas as peças antigas, caso você tenha alguma dúvida, né, ou queira saber. Isso é para nossa transparência e idoneidade também, ok? Então aqui o filtro de ar do carro, né? Vou até pegar ele aqui para vocês darem uma olhada. Olha só como ele é antigo, né, pessoal? Vocês podem ver que ele está mais amarelado, né, do que sujo realmente. Então, filtro de ar bem antigo já. Made in Poland, feito na Polônia. E ele é de 2023, mas né, um tanto quanto diferente, ok? Foi substituído já, tá? E também o filtro de ar de cabine também, os dois mais por tempo, ok? Ó, já caracterizado, C200. Então deixar tudo devidamente arrumado aqui. Vou colocar aqui na lateral, pessoal, só para levantar, né? Bom, aos que nos acompanham já viram que é exatamente para isso. E ele ainda conta com uma parte do bagageiro aqui, tá? Então, uma extensão do bagageiro. Você quer colocar, né, mais coisa, você acha que o porta-malas não é compatível, aí você abre ele e vê que é. E aqui, ó, está escondido também a parte de fusíveis, ok? Então, muito cuidado, né? Não vou ficar mexendo muito, tá? Deixar no padrão aí. Então, um belíssimo porta-malas, né? E aqui também as peças antigas da revisão do veículo. Aqui temos o triângulo, né? Muito famoso esse local, né? Bem de carros alemães antigos, muito bacana. E aqui também os fixadores, né? Para sacolas de mercado ou algum outro tipo de sacola, ok? Vamos fechar aqui agora. E agora sim, vamos... Opa! Será que eu fiz alguma coisa aqui, pessoal? Acho que falta um pouco de vontade. Era isso mesmo. E agora sim, vamos virar o carro novamente e vamos direto para a motorização, ok? Então vamos falar um pouco de vela, bobina, toda a parte de ignição, né? E também um pouco da parte de arrefecimento e suspensão, ok? Então vamos lá virar o carro e eu já volto. E agora estamos aqui, ó, dentro da belíssima C200, né? Então, mais uma vez, comentando sobre a irmã mais nova, uma das principais diferenças aqui neste carro, tá? Estamos falando desta primeira versão, é o teto solar. Então, ambos os carros são muito parecidos internamente, tá? Principalmente os acabamentos internos. Na verdade, dependendo da versão, elas têm algumas pequenas mudanças no acabamento aqui, mas opcionais são o teto, ok? Então o C180 você nunca vai ver com teto, mas a C200 elas já tem o opcional de teto. Inclusive, esse daqui ele não é translúcido, porém ele já é um teto funcional, ok? Então, além de ser um carro blindado BSS, que é uma das blindadoras mais famosas e mais renomadas do mercado, ele também tem o teto solar funcional. E é um carro muito luxuoso e muito exclusivo, porque olhem só, porta-óculos, tá? Então são itens bem bacanas, né? Aqui também no quebra-sol já conta com a iluminação e também o espelho, né? Tanto para o passageiro quanto para o motorista. Retrovisor fotocrômico. Então são pequenos pontos que vão sim trazendo o luxo ao veículo, tá? Aqui, né, nessa parte do console, a gente já... Se você não tem assistido os vídeos aí do canal, pode acessar o nosso canal, tem bastante vídeo de bastante carro legal e a gente comenta tudo sobre os carros, tá? Então não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Mas voltando aqui, a gente já gravou inúmeras gerações de Mercedes, né? Mas essa, na minha humilde opinião, tem um dos consoles menos compreendidos tanto pela Mercedes quanto pelos usuários, né? Porque vocês podem ver que ela tem uma belíssima ergonomia, tanto nos acabamentos, as saídas do ar-condicionado, né? Tem esses detalhes que você abre e fecha elas por aqui, consegue
também direcionar para todos os locais. Porém, a tela de multimídia parece que ela foi colocada aftermarket, né? Parece que é um item que foi colocado depois que a Mercedes fabricou o carro. Ela acaba não ornando, né? Não tem um design que configura muito, né? Um design legal mesmo, né? Ela não parece estar integrada nem ao carro, nem ao design. Parece literalmente um acessório que foi colocado posteriormente, quando na verdade isso é 100% do carro, tá, pessoal? Então, eu acho que é um ponto que a Mercedes deixou a desejar, mas não desabona em nada o veículo, tá? O carro é excelente. Aqui temos todas as funções para mexer na nossa tela, né? Então temos a parte touchscreen aqui, para quem prefere mexer com o dedo, acha um pouco mais intuitivo. Também temos o scroll, para quem prefere mexer pelo scroll para um lado e para o outro, para cima e para baixo, né? E caso você queira voltar de alguma outra forma, temos as setas aqui também e a página de favoritos, tá? Então você clica aqui e aí você já vem na configuração geral, navegação, rádio, suporte de dados, telefonia e dados do veículo, consumo, olha só, ligar, desligar, então a gente consegue ver vários itens que tem aqui. Apesar, né, do carro ser ano 2015, ele já é muito atual com essa tecnologia, isso é muito bacana, então a gente consegue acesso a tudo. O volume também aqui, de fácil acesso, e aqui é para desligar e ligar a tela, né, então às vezes você está viajando à noite, acaba incomodando um pouco, né, dá pra gente desligar. Temos aqui também esse botão é importante da gente falar nesses carros, pessoal. Aqui, para quem não sabe, é o botão do Start Stop. Você sabe o que é o Start Stop? Bom, nesses veículos premium, principalmente visando a economia de combustível nos grandes centros e nas grandes cidades, eles inventaram um dispositivo onde, quando você põe o pé no freio, afunda bem ele e deixa o carro parado por alguns segundos, vamos colocar em média 5 segundos, o carro desliga automaticamente e ao você tirar o pé do freio, ele liga novamente sozinho. Porém, isso necessita de 2 baterias. E aqui já vai o primeiro aviso para você que está pensando em comprar uma C200. Muita atenção, faça o test drive com olha isso, acontece ao vivo, acabei de falar o nome e já esqueci. Com o Start Stop ligado, então faça o test drive com o Start Stop sempre ligado, pessoal. Por quê? Porque você já vai testá-lo, já é um teste essencial para você fazer, porque para o Start Stop funcionar, esse carro, para quem não sabe, ele já conta com 2 baterias, tá? Uma delas é justamente para o Start Stop funcionar da melhor forma. E se você for trocar essa bateria numa concessionária, é extremamente caro. Então já fica a dica, se você está precisando trocar bateria relacionada ao Start Stop da sua C200, vem para a WKS que nós te ajudamos a resolver este problema com um custo-benefício excelente e uma mão de obra melhor ainda, né? Excepcional. Mas voltando ao test drive da sua C200. Então você vai comprar esse carro, faça o test drive com o Start Stop ligado. Percebeu que ele tem alguma dificuldade para ligar, para funcionar novamente, está relacionado à bateria. E sim, é raro, mas acontece muito. E pode ser um custo muito elevado, né? Se for na concessionária. Se for na WKS, é um pouco mais acessível que a concessionária, ok? Então fique muito atento a isso, né? E aqui acho que da parte de console só não falamos do volume. E aqui ao lado, ó, vou ligar aqui a tela para vocês, né? Mas temos aqui o Agility Select, né? Que ele nada mais, nada menos do que é um modo de condução, ok? Então com o carro ligado fica um pouco mais fácil de mostrar, né? A gente pode colocar no Individual, no Comfort. Tá difícil aqui, pessoal, mas... Ó, deixa eu mudar para cá. Agility Select, pronto. Agora vai ficar um pouco mais fácil. Quando a gente clica no modo Agility, a gente pode configurar inúmeros itens do carro, tá? E isso daqui é muito bacana, porque você pode configurar a parte da direção. Então, se você quer uma direção um pouco mais leve ou um pouco mais pesada, dependendo da sua condução, tudo isso no modo Agility, tá? Ou você pode mexer também aqui, ó, na função do motor, né? Então, se você quer deixar ele mais econômico ou, de repente, um pouco mais envenenado, como falamos anteriormente. Além disso, a parte da climatização também, nada mais do que o ar-condicionado
e aí sim, né, o acionamento do start-stop. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ele está ligado. Vou desligar, ele aparece desligado aqui, ok? Então, são inúmeras funções sobre o carro que você pode mexer facilmente aqui no Agility, ok? Então, umas funções muito legais desse carro, né? É um carro que traz inúmeros atributos para o motorista, ok? E já falando em atributos, né? Temos aqui todo o volante com os pedal shifts aqui atrás, as trocas de marcha, né? Então, caso você tenha interesse em ter uma troca de marcha comandada pela sua vontade, basta você clicar aqui atrás, ok? Temos também belíssimos bancos em couro, muito bem acabados, tá? Esse carro tem apenas 29 mil quilômetros, então vocês podem ver que o banco do passageiro está extremamente bem cuidado. Conta com as costuras contrastantes, né? Então a cor um pouco mais clara e também essa costura com acabamento à mostra, né? Então tanto aqui no encosto quanto no banco. Temos também aqui um belo apoio de braço com um compartimento interno, né? Então vamos deixar aqui fechado como o proprietário comanda. Temos saídas de ar-condicionado aqui para quem vai atrás, mas a gente já mostra essa parte, né? E o carro com apenas 29 mil quilômetros, mas estamos aqui dentro e já vamos aproveitar para falar isso. Ele está com um pequeno problema no ar-condicionado. Por que no ar-condicionado? Para quem não sabe, né, aqui, né, atrás de todo esse painel está toda a área do ar-condicionado. E tem o condensador aqui, que é o que faz, né, o ar ficar congelado, né? Então condensa o ar, né, deixa ele mais gelado. Vem o gás e vem também o ar, então ele gela toda aquela colmeia, o ar passa por dentro da colmeia e vem gelado. Um dia a gente vai pegar um desmontado para mostrar melhor para vocês. Porém, esse carro, a gente já está um tempo aqui, o ar-condicionado estacionado, né? A gente consegue sentir, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas o ar-condicionado está ligado, a gente consegue sentir um cheirinho de leve, assim, bem tranquilo, mas de gás de ar-condicionado. Então a gente sabe que está com vazamento e precisa desmontar todo esse painel para identificar melhor de onde está vindo e de repente realizar alguma substituição, alguma troca de peça para sanar esse vazamento. E já voltando aqui toda a parte do ar-condicionado também, né? Que ela sim, vamos sair aqui do Agility, a gente consegue, né, dar uma olhada em tudo do ar-condicionado aqui. Ele é dual zone, então a gente consegue controlar as temperaturas aqui também, né? Então tudo da parte do ar-condicionado de fácil acesso e também o menu aqui, beleza? Agora continuando aqui dentro do carro, acho que ficou um pouco complicado de mostrar, mas aqui temos 3 aletas, né? Essa daqui é do controle do para-brisa. Essa daqui é para o ajuste elétrico do volante. Acho que vocês conseguem ver a coluna andando, tanto para baixo quanto para cima. Não vou mexer muito para deixar no ajuste do proprietário, ok? E aqui o piloto automático, tá? Então, geralmente nas versões de entrada você acaba não encontrando isso, mas como essa é a C200, né? Então ela já tem inúmeros opcionais a mais. Além disso, queria mostrar também aqui a parte de memórias de banco e ajustes, né? Então, são inúmeros ajustes, como vocês podem ver, desde o encosto de cabeça até o extensor do banco, que é esse ponto aqui. A gente consegue expandir e voltar o banco também. Aqui é o posicionamento e aqui o encosto, né? Bem simples, porém ele já conta com 3 memórias aqui, ok, pessoal? Então, primeira memória, segunda memória e a terceira memória. Aqui o acabamento da porta é excepcional, com as saídas de áudio aqui, né? Tanto aqui quanto aqui, muito bacana. Toda a parte de retrovisor, inclusive os rebatimentos, tá? Por que eu estou passando por esses pontos? Porque às vezes você está na dúvida entre uma C180 e uma C200, deve estar olhando aí o preço na internet e deve estar reparando que os preços são muito parecidos. Então esses atributos aqui são extremamente importantes, essas pequenas diferenças. Então, muitas vezes numa C180 você não vai encontrar 3 memórias de banco, às vezes nem o ajuste elétrico, principalmente o rebatimento dos retrovisores, tá? É um item muito legal para você ter no seu carro, né? Principalmente para quem anda muito nos grandes centros aí. O ajuste elétrico de volante, tanto altura quanto profundidade, o piloto automático, aqui temos até um porta-cartão, né? Então, são pontos que fazem sim a diferença no uso do dia a dia, tá? Acredite ou não,
São pequenos pontos que você que já tem Mercedes em casa deve saber as grandes diferenças, né? E você que está pensando em sair muitas vezes, né, de um veículo nacional, um veículo de entrada para entrar muitas vezes no seu primeiro premium, esses são pontos que vão te chamar bastante atenção, ok? E agora vamos falar ali da parte de motor, suspensão, rodas, pneus, vamos nos aprofundar um pouco disso. Já falamos bastante aqui da interna. Ah, vocês querem ver aqui a parte traseira? Não vou mostrar antes de ir lá na frente. Vamos mostrar aqui atrás, tem alguns pontos também que fazem a diferença. Agora, entrando aqui na parte traseira, por que eu vim aqui mostrar para vocês? Primeiro, relembrar a caixa de som aqui também e o acabamento na porta, excepcional, mas ela conta com as saídas do ar-condicionado para os ocupantes que vem aqui atrás. Então a gente pode deixar ela fechada e aberta, mas conta já com a saída. Não conta com a temperatura, né? Então eu não consigo regular a temperatura, mas já tem a saída. Mas eu também queria mostrar esse outro item aqui, muito legal, né? Que é esse apoiador de revistas, né? Um revisteiro, acho que seria o correto, mas você pode apoiar inúmeros itens aqui, então o luxo está presente em todos os itens do carro. E agora vamos à cereja do bolo, vamos falar da motorização dessa belíssima C200. E agora vamos falar sobre o powertrain, né? Então vamos falar sobre o câmbio, que aqui ainda é um 7G-Tronic, tá? Então ainda é um câmbio 7 marchas, então 6 marchas mais a ré, e aqui é um motor 2.0 turbo. Muitos vão falar, nossa, é igual da C180. É igual, mas não é o mesmo, tá? O da C180. É 1.6 e aqui já é um 2.0 turbo, tem potência e torque de sobra. Aproximadamente 184 cavalos e 30,7 kgfm de torque, ok? Então, bastante potência e bastante torque. E se você aí de casa quer realizar a revisão no seu Mercedes ou em algum veículo importado que você tem aí, não deixe de entrar em contato conosco aqui da WKS Automotive. Todos os nossos contatos, inclusive o nosso WhatsApp, estão na descrição do vídeo. Mas, voltando aqui para o motor. Bom, esse daqui já é um carro 100% a gasolina, tá? Então não é flex, só usa gasolina, porém, um dos pontos mais interessantes aqui é você tomar cuidado no posto que você abastece. A gente sempre dá essa dica aqui. Por quê? Esse carro, fabricado lá em 2014, mas ano 2015, né? Estamos em 2025, já tem 10 anos de uso, isso mesmo, 10 anos de uso. Então, se lá atrás, né, ele nunca deu problema utilizando combustível comum, agora que vão começar a aparecer esses pontos. Então, é a hora que aquela famosa conta começa a chegar, né? Esse é um veículo blindado, tá? Tem anos de uso, porém tem uma baixa quilometragem. O que muitas vezes indica um carro com 10 anos e 30 mil quilômetros? Que ele deixou de fazer inúmeras manutenções. Não estou falando que é o caso deste veículo, mas, para quem não sabe, né, tudo deve ser feito ou por tempo ou por quilometragem. Então, se você tem o carro há 10 anos e tem só 30 mil quilômetros, você tem que ter feito vários serviços por conta do tempo. E se não foram feitos, a conta começa a chegar entre 7, 8, 9 ou até 10 anos de uso, que é o que está acontecendo com esse aqui, né? Não que esse carro esteja com problema, mas ele está com 10 anos. Então, os bicos, né, utilizando muito tempo de gasolina comum, podem começar a dar algum tipo de problema. As velas começam a ficar cansadas também. Muitas vezes a bomba de combustível. Então, são inúmeros itens que temos que ter muita atenção. Vou tirar essa capa plástica aqui, essa tampa, para mostrar um pouco melhor para vocês o que eu tô falando, tá? Aqui a gente não vê, isso é muito interessante, a gente não vê nenhum resquício de óleo, tá? O motor extremamente limpo. A gente já consegue enxergar aqui um water cooler, então ele faz a refrigeração do ar através, né, do líquido de arrefecimento. Então o ar passa aqui dentro e aqui fora está o líquido para refrigerar o ar. Esse item aqui é a flauta, tá? A flauta de combustível, onde estão conectados os bicos, e aqui as bobinas, né? As bobinas me parecem todas originais, ou talvez uma aqui que tenha sido substituída, mas também 100% original. A gente consegue ver pela diferença, né, de sujeira entre as 3 bobinas e entre essa quarta aqui, tá? Então parece muito isso. A parte de arrefecimento também, né, do termostato aqui já nesses carros
é um ponto que você tem que ter muita atenção. Então sempre que for pegar um carro desse, olhe bem o histórico de manutenção, né? E velas, né? Filtros são itens um pouco mais complicados, mas como eu disse para vocês, esses carros já estão chegando aí nos seus 7, 8 e até 10, 9 ou 10 anos de uso, né? Então já começam a aparecer alguns pontos que sim não são tão visíveis. Mas aqui da parte de motorização, né, de ignição, 100% atento a velas, bobinas, bicos e também, né, a parte de bomba de combustível, ok? Muita atenção com isso, né? Bomba de combustível é mais às vezes quem fica andando com o tanque baixo e acaba apresentando esse problema, ou às vezes, né, vindo um pouco de sujeira também, ok? Então atenção com toda essa parte aqui de arrefecimento também. E vou pedir para o Enzo me acompanhar desse lado aqui, que o pessoal está trabalhando naquele elevador e geralmente a gente mostra aquela roda, mas hoje vamos mostrar essa parte aqui, né? Bom, como eu já comentei com vocês, essa daqui é uma C200, tá? Então C200 blindada, ok? E toda a parte de motorização fica na frente, né? E essa suspensão acaba sofrendo bastante. Deixa eu só posicionar isso aqui novamente. Aqui nós também temos, vou mostrar mais um item para vocês, ó. Mas dá pra gente... Ah, aqui, ó. Vocês já tinham visto isso? Só aqui no WKS você compraria. Essa daqui é a posição de serviço do capô, tá? Então, como vocês podem ver, tem alguns pontos que é um pouco mais de difícil acesso, né? Principalmente aqui, ó, para você completar a parte da água aqui, ou de repente a bateria. Então, o capô da Mercedes tem essa posição de serviço, chamamos assim. Mas já vou deixar ele em sua posição correta. Ok? E voltamos a falar da suspensão. Tentar virar o volante, tô com a mão um pouco suja, mas ele está devidamente encapado, né? Olhem só como a Mercedes é um carro que esterça bastante e tem até um ângulo na roda. Acho que vocês conseguem ver, né? Que ela tem uma cambagem assim, né? Geralmente a gente esterça os carros, eles ficam com a roda bem reta, essa tem até uma cambagem de tanto que esterça. E, além disso, vou mostrar para vocês a complexidade aqui de alguns itens, né? A suspensão desse carro, pessoal, ela tem inúmeros braços, né? Costumamos chamar de braços. Mas tem aqui, tem aqui, tem aqui, então são inúmeros pontos que fazem a mecânica ser um pouco mais complexa e também funcional, né? Então você consegue ter uma leitura muito melhor do solo, realizar curvas, né? São inúmeros pontos muito bacanas que você ganha com isso, porém na parte de manutenção, principalmente, né? Falando de um carro que foi projetado para andar na Alemanha, andando aqui no Brasil, acaba sofrendo um pouco mais, tá? Então, são inúmeros braços aqui que acabam dando problema, né? Gerando ruídos, né? Alguns outros pontos também que acabam gerando uma pequena trepidação, ok? Então é muito importante ter atenção 100% com essa parte de suspensão. Eu diria que são as bandejas, as buchas de bandejas, as bieletas e também toda a parte de amortecedor. Então amortecedor, torre de amortecedor, a própria parte aqui de cima do amortecedor, né? Torre do amortecedor, batente do amortecedor que fica aqui em cima. Então é muito importante ter total atenção a todos esses itens de suspensão, tá? Então é um carro que é muito guerreiro, né? Um carro que você dificilmente vai ter alguns dos problemas que eu tô falando se você cuidar muito bem do carro e realizar todas as manutenções preventivas. E o melhor lugar para realizá-las é aqui na WKS. Todos os nossos contatos na descrição do vídeo, tá? Mas então, lembrando, né? São problemas que acontecem, são problemas comuns, mas que principalmente quanto maior a quilometragem e menor o cuidado com o carro, ou maior a idade e menor o cuidado com o carro, mais itens vão acabar aparecendo, ok? E ficamos por aqui com mais um Você Compraria. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e já comentar o próximo carro que você quer muito ver aqui no Você Compraria. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e essa daqui é a C200 2.0 Turbo. E aí, você compraria?